Tiago, hoje nós temos aí a decisão do Copom, a taxa Selic está em 13,75% e o mercado acredita que vai ser mantida essa taxa, apesar da pressão do governo Lula, né, para baixar a taxa de juros. Bom, o presidente do Banco Central tem autonomia, o mercado acredita que vai manter. Mas qual a perspectiva do Tiago para essa taxa Selic até o final do ano? Tá, eu não sou um expert, eu gosto de falar das coisas que eu sou mais expert. Eu vou falar um pouco o que o nosso departamento de economia fala lá na Suno, né? E que é muito em linha com os outros pares do mercado. A tendência é que os juros se mantenham num patamar elevado e que talvez caiam aí ao longo do segundo semestre um pouco. Não vai ser uma queda tão forte como a gente viu nos últimos ciclos de queda, né? Teve um ciclo de queda lá de 2016 até 2020, que o juros saiu de 14, se não me engano, 14,25 e chegou a bater 2. Eu acho muito difícil que isso se repita. Provavelmente ainda vai se manter em 2 dígitos durante um tempo aí. E quais ações? Porque assim, quando a gente tem a queda da taxa, a gente tem ações que são favorecidas, empresas. Quais ações que você, Thiago, vê, poxa, se cair a taxa, vai valorizar, vai valer a pena? Eu acho que todas as ações do Brasil, né? Obviamente que tem alguns setores que tendem a subir mais quando essa taxa cai. Por outro lado, são setores arriscados e que é difícil ter uma vantagem competitiva. Mas se eu fosse arriscar, dizer aqui um setor que deve subir mais, e é um setor que eu nem tenho muita exposição, porque eu acho que tem riscos a longo prazo, que não compensa o setor da construção civil, né? O setor da construção civil precisa de muito crédito durante a obra e depois da obra o consumidor precisa de crédito também, né, para comprar os imóveis. Então, quando as taxas de juros caem, ainda que o crédito imobiliário não tenha tanta correlação com o CDI, principalmente nesse momento que o consumidor compra um imóvel, né? O financiamento na construção ainda tem mais a ver com o CDI, às vezes mais IPCA e GPM até, mas o crédito caro, ele atrapalha muito, muito o setor da construção, não só no Brasil como no resto do mundo. Então esse é um setor que emprega muita gente também, né? E a queda da taxa de juros deveria beneficiar ele, mas eu diria que beneficia praticamente todos os setores. Exetec, Cirela. Todas as Perguntam muito pra incorporadoras. gente, Mitre, Trisul. Se você pudesse falar duas que você acha que vão valorizar da construção civil, que você gosta do eu case. gosto da Exetec que você citou, né? É uma empresa que tem um balanço forte, que eu acho que é muito importante para um setor cíclico como esse, você ter uma retaguarda de caixa para passar pelos momentos mais difíceis, né? Outra empresa que eu gosto é a Trisul. São empresas que têm um histórico bom aí de rentabilidade, de serem seletivas nas escolhas dos projetos que fazem. Tem boas empresas nesses setores, para mim essas aí estão entre as melhores. Legal, vou voltar aqui pro chat. O pessoal comentando aqui, ó, São José dos Campos, pessoal de Lisboa, Portugal, Caxias do Sul, Bagé, Campo Grande, Vila Velha, Boston, Estados Unidos, Jaraguá do Sul, Santa Catarina, Curitiba. Pessoal, muito obrigado aí por vocês estarem comentando aqui. Tá certo? Já nós vamos pro chat fazer perguntas. Mas eu queria fazer uma pergunta direta, Thiago. Bolsa Brasil hoje, na sua opinião, tá barata? Sim, muito. Os múltiplos, qualquer um que você olhar, estão bem abaixo da média histórica do Brasil, né? Preço-valor patrimonial, preço-lucro, enterprise value, EBITDA, dividend yield, estão nos menores patamares aí dos últimos anos, dos últimos muitos anos, né? Assim, talvez parecido com 2008. E eu diria que a saúde das empresas é boa, tá? Na média. Óbvio que tem uma outra empresa se complicando, né? A gente pode citar Americanas, Light e tal, mas eu diria que são exceções. Na média, né? Principalmente as grandes empresas brasileiras, Petrobras, Vale, Ambev, os grandes bancos brasileiros, eles estão muito capitalizados, eles estão prontos aí pro que der e vier. Então, na hora que passa essa crise ou esse governo ele se mostra um pouco mais responsável, ou vem outro governo, que eventualmente vem, né? A gente está vendo isso acontecer na Argentina, por exemplo. Teve um governo que se mostrou irresponsável em várias frentes e já se mostra muito fraco para a próxima eleição. Então, esse é um mecanismo também que a democracia moderna ela permite, né? Se a irresponsabilidade existe, vem uma conta muito alta para a sociedade ela se organiza e escolhe outras lideranças. Isso aqui pode acontecer a cada 4 anos no Brasil e pode ser que na hora que isso acontecer, o múltiplo das empresas volte para um patamar que a gente já viu em outros governos recentes. Thiago, o que você acha de estatal?
Porque tem muita gente falando, vendo Petrobras, teve gente que vendeu. Não, sou Com comprador. com a questão do Lula, enfim. O que você acha de Banco do Brasil agora? Eu sempre fui muito reticente com estatais, né? E eu mudei um pouco ao longo dos últimos 2 anos por vários motivos. Primeiro que eu acho que a governança das estatais foi testada, inclusive no governo do Temer, inclusive no governo do Bolsonaro, né? E está sendo testada agora e está se mostrando muito sólida, né? Não é tão simples influenciar no preço do combustível, não é tão simples aprovar programas de investimento que não têm correlação com atividade fim, né? Então, eu acho que a governança das empresas brasileiras ela foi muito testada ao longo dos últimos anos e se mostrou muito sólida. Qual que é o resultado disso, né? O Banco do Brasil teve um ROI maior que o do Itaú, maior que o do JP Morgan no último trimestre. Era algo que eu teria dificuldade de imaginar alguns anos atrás. Eu diria que isso era impossível. A Petrobras é a mesma coisa. Tem talvez a maior margem aí, se não tiver maior, uma das maiores margens das empresas de petróleo do Ocidente, né? Gerando um caixa, pagando um dividendo, acho que foi o segundo maior dividendo do mundo ano passado, né? Então, se mostrou negócios muito protegidos de interesses políticos. E as empresas geram muito caixa, as empresas estão, na minha opinião, em múltiplos extremamente baratos, né? A Petrobras, historicamente, negocia mais ou menos a uns 40% de desconto de uma ExxonMobil. Hoje deve estar, sei lá, 70%, 80% de desconto. É muita coisa. Então, eu não estou dizendo que não tem risco. Risco, obviamente, que tem, só que no preço certo... E vale a pena, por exemplo, a pessoa que não tem Petrobras, ela fala, vou comprar agora. Tá. Vale a pena? Você acha que vale a pena? Eu tô comprando, mas eu não sei se a pessoa que está nos assistindo tem a mesma tolerância a risco do que eu. Eu acho que, ajustado a risco, a Petrobras é uma das melhores oportunidades que eu já vi nos últimos anos. Agora, sai uma notícia, vai cair, né? Assim, tem uma volatilidade maior. Tem que ter um estômago que eu não sei se todo mundo tem. Mas vamos voltar para os números, né? Eu entendo que é polêmico, mas não é porque é polêmico que não é um bom negócio. As estatais, ano passado, foram talvez os melhores investimentos do mundo, né? O Banco do Brasil valorizou 30%. Quantas ações valorizaram 30% no passado? A Petrobras valorizou 70%. Isso eu estou somando tanto a valorização quanto os dividendos. Eu não estou lembrado de nenhuma empresa que valorizou isso. Deve ter uma outra aí, se puxar, acha, mas são pouquíssimas. Então, mostra que é um negócio que cria valor. Criou valor e eu acho que vai continuar criando valor para os seus acionistas. O Banco do Brasil está positivo no ano, o Petrobras acho que está bem também. Então, eu continuo investindo. Obviamente que você tem que calibrar para o seu perfil de risco. Eu estou comprando. Tiago, hoje na carteira do Thiago Reis, né? Não especificamente da recomendada da Suno. Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa? Vocês estão mais focados em crescimento ou dividendos? Uma boa pergunta. Eu não tenho preferência por A ou por B. O que eu busco é uma alta taxa interna de retorno, né? Se uma empresa ela cresce, ela tem que ter algum fluxo futuro que na hora que você traga valor presente é um bom negócio. Eu já comprei empresas que estão pagando muitos dividendos, como é o caso da Petrobras. Não vai ser tão grande quanto no passado, mas ainda vai ser um dos maiores dividendidos do mundo. E eu também compro empresas que não necessariamente pagam dividendos, como o Google, Berkshire Hathaway. Então eu não tenho preferência por A ou por B. O que eu quero é fazer um bom negócio. E às vezes eu vejo mais bons negócios em algumas empresas de crescimento, às vezes eu vejo empresas mais dividendos. O que tem acontecido, André, nos últimos trimestres, é que tem cada vez menos empresas que crescem, né? Você vê mesmo o resultado dessas empresas que historicamente cresciam bastante, né? E eu acho que eu fui um dos primeiros caras que falei no Brasil de Google, Facebook. Mesmo essas empresas têm apresentado taxas de crescimento muito menores. Empresas como Pepsi têm crescido mais do que essas empresas no último trimestre. É muito difícil, tem um estudo do Damodaran, que é um dos experts aí de valuation, que é muito difícil uma empresa manter por muito tempo uma taxa de crescimento muito acima da média. O que me parece que várias dessas empresas estão
chegando num momento de maturidade maior, e é normal. Isso não significa que é um mau negócio. Se você compra uma empresa madura num bom preço, né, provavelmente você vai fazer um bom negócio, que é o que aconteceu com o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, apesar de que o Banco do Brasil ter crescido bem a carteira de crédito agro, mas a própria Petrobras não tem ampliado tanto a produção, e foi uma empresa que valorizou 70% ano passado. Por quê? Porque ela estava muito barata. Então é um trade-off que você tem que estar sempre avaliando, né? Se essa empresa cresce, ela lá na frente, ela em algum momento vai parar de crescer, e esse crescimento, na hora que ela para de crescer, também talvez venha dividendos. E daí você tem que fazer uma conta, se lá na frente, se não é melhor você comprar uma empresa mais barata hoje e reaplicar os dividendos, ou comprar uma empresa que está crescendo e lá na frente vai ser uma pagadora de dividendo, uma conta. Hoje, nesse momento, tem cada vez menos empresas de crescimento e tem muita empresa pagando dividend yields interessantes. Eu, hoje, nesse momento, estou preferindo empresas de dividendos, mas se você estivesse me perguntando 5 anos atrás, quando deu uma fundada lá no SP500, na Nasdaq, se não me engano, no final de 2018 para 2019, poxa, eu estava comprando só empresa de crescimento porque estava muito barato. Então, tem momentos. Hoje, eu acho que o vento está soprando mais